Hello everyone, está começando mais um resumo, porém antes de começar deixa o like, compartilha e comenta para ajudar no crescimento do canal. Obrigado quem tem acompanhado meu trabalho até aqui, valeu mesmo pelo apoio. Vou deixar de enrolação, valeu pessoal, bom vídeo. Dá like, dá like! É sério, dá like, por favor. Anteriormente, após o Yon junto do monge Xion conseguirem lidar com as facções do caos, a Rion chega para falar com o protagonista, logo lhe informa que o Dan mandou uma mensagem pela sociedade Ao ler a carta, Yon percebe que precisa agir rápido, então chama seus companheiros para irem encontrá-lo. Ao chegar ao local, ele e a Rion caminham em direção onde está o Dan. Ela comenta com o protagonista que é meio irritante estar usando algo para cobrir o rosto. Yon fala que isso é necessário pois não quer causar nenhuma luta. Ela, feliz ao ouvir o que ele disse, diz que agora entende o motivo. Ele, não ligando muito, a ignora e entra na taberna que o Dan está enquanto ela anda em direção sem perceber que ele entrou em um local. Ela, ao perceber que ele entrou na taberna, corre na sua direção irritada, perguntando por que ele está a ignorando. No momento que os dois entram na taberna, pessoas olham e os encaram fortemente. Eles logo percebem a atmosfera do local. O protagonista diz que caso ela queira tirar o véu, ela pode fazer isso, pois não irá impedir. Nesse exato momento, Dan o chama para subir ao local onde está, após isso já sentados e acomodados. O protagonista pergunta se o pessoal da seita do caos já ocupou a estalagem e pergunta por que ele está nesse local. Dan informa que ele foi até o líder da seita da espada da sabedoria para fazer uma oferta. O protagonista pergunta que oferta é essa. Ele informa que pediu um valor bem alto em caso de ajudar o líder da seita em acabar com todas as técnicas de formação que está na caverna secreta. Yon percebe que ele está tentando ganhar algo em troca ao anular as armadilhas que ele mesmo montou. Logo diz que os métodos dele são perversos, diferentes da aparência dele. É aquela história, meu caro protagonista, nunca julgue um livro pela capa. Dan informa que fazer um acordo com uma seita do caos é arriscado para ele. Por isso, pede para Yon o proteger. Protagonista pergunta se por acaso ele já tinha tudo isso em mente quando estavam fazendo um plano sobre a caverna. Ele confirma dizendo que além de ganhar um pouco de fama, poderia ganhar também algo mais tangível como dinheiro. Yon o alerta dizendo que ele não pode confiar que alguém da seita do caos virá manter sua parte do acordo e pergunta o que ele fará caso o líder da seita do caos não cumpra com a palavra. Eu tinha largado uma bala na cara dele. Rion também alerta o Dan dizendo que pessoas do caos não são confiáveis. Dan, de forma sarcástica, fala que o protagonista pode intervir caso algo aconteça. A Rion confirma dizendo que bater nas pessoas é algo que o Yon faz de melhor. Hahaha, concordo com a Rion. Isso é o que nosso protagonista faz de melhor. O protagonista confirma dizendo que irá ajudá-lo caso algo de errado, mandando continuar com o plano. Dan agradece enquanto a Rion comemora. Assim, em outro local, já na seita da espada da sabedoria, o líder dessa fica um pouco incomodado com a quantia que o Dan pediu. Enquanto eles conversam, o protagonista analisa o artista marcial à sua frente. Ele percebe que este está além do estágio Zenith. Dan tenta comentar dizendo que um preço justo, pois não está pedindo para compartilhar as artes marciais que Saiu Sang deixou. O líder da seita ainda insiste, falando que essa é uma quantia muito exorbitante. Com um olhar sarcástico, Dan comenta que o lucro anual da seita da espada da sabedoria é bem alto e, por isso, o líder certamente deve ter bastante dinheiro extra guardado. Irritado, Kan Sheol-jin responde que aquela quantia é impossível de pagar, e por isso não vê motivo para continuar ouvindo o que Dan tem a dizer. Diante dessa resposta, Dan declara que não pode fazer mais nada e afirma que terá de procurar o líder de outro grupo que possa se interessar. O líder da espada da sabedoria retruca dizendo que ninguém aceitaria um pedido tão absurdo. Dan, olhando seriamente para ele, afirma que o preço realmente é alto, mas que não se compara aos benefícios que uma seita poderia obter ao conseguir as posses de Saiu Sang. Isso irrita ainda mais o líder, que o vê se virar de costas e anunciar que fará um acordo com outra pessoa. Nesse momento, o líder da seita da espada da sabedoria pede que ele espere e questiona se Dan realmente tem certeza de que pode levá-los até a caverna. Dan responde que ele já conhece a resposta, já que o líder investigou sobre ele. Não se deixando intimidar, o líder pergunta o que Dan fará caso fracasse. Confiante, Dan afirma que, se falhar, não pedirá pelo dinheiro e colocará até mesmo sua vida em risco, se for necessário. Em outro local, após a negociação, Dan conversa com Yon. Este o informa que o acordo com o líder da seita da espada da sabedoria foi concluído e que irá imediatamente ao grupo mercantil Vian. Dan garante que ele pode ir sem preocupações, pois aquele ainda é território da seita, e acrescenta que organizará os próximos planos. Após isso, eles se despedem e seguem seus caminhos. Mais tarde, já de noite, Dan finaliza os documentos e serviços que precisava resolver e, em seguida, vai descansar.
Do lado de fora, um homem o vigia. Ele rapidamente desaparece usando sua técnica de furtividade e consegue entrar no quarto de Dan, posicionando-se diante dele para finalizá-lo. No entanto, no instante do ataque, Dan desperta. O artista marcial consegue feri-lo, mas, ao reparar melhor, percebe que atingiu apenas um tronco no lugar do alvo. Imediatamente, entra em alerta ao perceber que caiu em uma armadilha. Dan conversa com o invasor, dizendo que, assim como o protagonista viu avisado, era certo que já estaria na mira de um assassino. Ele elogia a técnica de furtividade do artista marcial, reconhecendo que era de alto nível, mas ressalta que, se não tivesse recebido a informação e preparado sua formação defensiva, teria acabado morto. Enquanto falava, o assassino tenta reagir. Ele lança um ataque de espada de Ki para tentar sair da habilidade. O protagonista surge e defende o golpe facilmente, revelando-se ao lado de Dan. Ao ver os dois juntos, o assassino tenta fugir, mas percebe que caiu em uma emboscada. Desse modo ele tenta fugir desesperadamente para conseguir se salvar. No entanto, nesse momento, o protagonista aparece ao lado dele e pergunta para onde pensa que está indo, desferindo um golpe poderoso que o atinge e o impede de escapar. Não há como fugir do prodígio do mundo Murim, meu caro. Ele nota que o assassino usava uma armadura de couro, o que reduziu o dano do ataque. Rapidamente, o inimigo contra-ataca, lançando agulhas envenenadas contra o protagonista. No entanto, este desvia com facilidade. Yon se pergunta se o assassino possui algum dispositivo para lançar armas escondidas. Nesse instante, o inimigo desaparece rapidamente usando sua técnica de furtividade e reaparece diante do protagonista. O protagonista, no entanto, desvia facilmente do ataque e logo contra-ataca. O artista marcial consegue se defender, o que surpreende Yon. Em seus pensamentos, ele reconhece o talento do inimigo, destacando tanto sua técnica quanto os instintos apurados e o treinamento de alto nível que recebeu. Irritado, o artista marcial pergunta ao protagonista como ele sabia que ele iria aparecer. Yon retruca, perguntando se ele não os estava seguindo desde que saíram da seita da Espada da Sabedoria. O assassino, incomodado, responde que isso é impossível, pois ninguém consegue manter os sentidos em alerta absoluto o tempo todo, e que, além disso, o protagonista não poderia ter percebido todas as suas técnicas de furtividade. O protagonista sorri discretamente diante das palavras do inimigo, relembrando a vida que levou, sempre cercado pelo risco constante de ser assassinado. Ele comenta que não sabe se isso é algo bom ou ruim, mas que, por causa dessa experiência, desenvolveu o hábito de permanecer atento ao seu redor o tempo inteiro. Yon acrescenta que, mesmo que tenha sido por um instante, ele conseguiu sentir a presença do assassino quando estavam deixando a seita da Espada da Sabedoria. Yon vai direto ao ponto e pergunta quem o enviou. O assassino permanece em silêncio. Percebendo que ele não responderia, o protagonista declara que não tem escolha a não ser forçá-lo a falar, e avança contra ele. O inimigo reage rapidamente, lançando uma bola de fumaça envenenada para bloquear o ataque. Contudo, como o protagonista domina a técnica dos 1000 venenos, não se intimida. Achando que conseguiu escapar, o assassino vira as costas e tenta fugir, mas é agarrado pelo pescoço por Yon, que o puxa de volta. Com um olhar malicioso, Yon diz que venenos daquele nível não funcionam contra ele. Em seguida, ataca os pontos de pressão do corpo do inimigo. Imobilizando, encurralado, o assassino treme, incapaz de se mover. O protagonista observa que ele não possui nenhuma pílula de veneno para cometer suicídio e começa a suspeitar que talvez não pertença a nenhuma organização maior, sendo apenas um assassino solitário. Para garantir o controle da situação, Yon ergue uma barreira de Ki, surpreendendo o inimigo, que se mostra espantado com a habilidade e pergunta quem ele realmente é, afirmando que não havia sido informado sobre alguém tão poderoso. Yon o interrompe friamente, afirmando que é ele quem fará as perguntas. Em seguida, pressiona o assassino, perguntando quem o enviou para matar Dan. O homem resiste, afirmando que não dirá nada. O protagonista, percebendo que não será fácil arrancar a informação, prepara sua técnica de raio. Ele comenta que todos dizem o mesmo no começo, mas que, no fim, sempre acabam implorando pela morte. Diante da ameaça iminente, o assassino finalmente cede e revela que o mandante foi o líder da seita dos 5 fantasmas. Ao ouvir isso, Yon entende imediatamente, aquela era justamente a seita que estava em conflito direto com a seita da Espada da Sabedoria. Após compreender todo o plano, o protagonista decide descobrir quem é o assassino e começa a retirar sua máscara. Nesse momento, o homem pede para que Yon espere um instante. Quando finalmente vê o rosto do inimigo, Yon se surpreende e se pergunta o que aquela pessoa estava fazendo ali, chamando-o pelo nome.
O assassino, ao ouvir seu próprio nome, fica confuso, sem entender como o protagonista poderia conhecê-lo. Então, Ion revela tudo o que ele já havia feito, deixando seu Rossel atônito, incapaz de compreender como Ion sabia de tantos detalhes. O protagonista recorda-se de quem está diante dele, o assassino mascarado celestial, seu Rossel, um notório matador que, no passado, havia tirado a vida de um dos 10 imperadores celestiais, o Rei da Espada, e que também fora a mão direita do lendário assassino demoníaco supremo. Ele relembra ainda que Rossel atuava como a sombra do soberano da chacina, realizando todo o trabalho sujo em seu nome. Ion se lembra de que Rossel acabou se refugiando na seita demoníaca após ser perseguido e expulso por um especialista da facção da Ordem. Na época em que entrou na seita demoníaca, era apenas um viajante. Refletindo sobre isso, o protagonista sorri e diz para si mesmo que se sentirá culpado por repetir a mesma coisa que havia feito com seu segundo irmão mais velho nessa vida. E completa, em tom sarcástico, que desta vez fará do assassino mascarado celestial a sua própria sombra. Nesse momento, é explicado o que era a seita do demônio assassino, uma organização que sequestrava crianças, obrigando-as a matar umas às outras, inclusive aqueles que deveriam ser seus próprios irmãos, em um treinamento cruel. Seu Rossel, para sobreviver, escondeu todas as suas emoções enquanto alimentava o desejo de vingança. Tornou-se um assassino excepcional e, em determinado momento, exterminou o líder e todos os seguidores da seita do demônio assassino. Após isso, viveu como viajante, mas acabou sendo perseguido por um especialista da facção da Ordem. Enquanto vagava próximo ao território da seita demoníaca, chamou a atenção do soberano da chacina, que o acolheu e lhe ensinou artes marciais de alto nível. Graças a isso, Rossel obteve sucesso em matar o Rei da Espada. No entanto, sua vida terminou tragicamente ao falhar em assassinar a espada divina da Flor de Ameixa. Mais um que viveu uma vida amaldiçoada. Espero que desta vez o protagonista consiga dar a ele uma vida digna. Quebrando o silêncio, Rossel pergunta a Ion o que acontecerá com ele agora. O protagonista responde que poupará sua vida, deixando-o surpreso. Mas impõe uma condição. Em troca, deverá se tornar seu subordinado. Após esse encontro, já na caverna secreta, o líder da seita da Espada da Sabedoria questiona se aquele realmente é o local. Dan confirma, explicando que, ao atravessarem a formação, pegadas seriam deixadas para trás, e por isso precisariam ter cuidado para pisar exatamente nos mesmos pontos enquanto avançassem. Antes de entrarem, o protagonista fala com seu Rossel, dizendo que ele deve observar e decidir por si mesmo se deseja segui-lo ou não, acrescentando que não tirará sua vida caso ele recuse. Em seus pensamentos, Ion reflete que há muito risco em obter lealdade à força. No futuro, terá de confiar a Rossel tarefas importantes, e por isso precisa conquistar o coração dele, e não apenas sua obediência. Já dentro da caverna, eles avançam lentamente. O protagonista, usando sua habilidade para analisar o ambiente, comenta com Dan que estão indo devagar demais. Dan explica que precisam manter aquele ritmo por cerca de 4 dias. Ion pergunta o motivo, e Dan esclarece. O líder da seita da Espada da Sabedoria pode ter outras intenções após o término da expedição. Se prolongarem a rota, outras forças notarão seus movimentos e começarão a segui-los. Dessa forma, o líder da seita não poderá agir de forma imprudente. Seguindo em frente, Dan desativa as armadilhas que encontram pelo caminho até que, enfim, chegam à Sala do Tesouro. Os membros da seita da Espada da Sabedoria ficam maravilhados com a quantidade de riquezas diante deles. O líder da seita segura um pergaminho, tremendo de emoção, e diz que aquilo corresponde ao que a carta mencionava. Muito animado, declara que se trata da arte marcial deixada por Sail Sang. Meu Deus do céu! Ah, se ele soubesse que tudo aquilo era uma farsa. O protagonista e Dan trocam olhares e sorriem discretamente, enquanto o assassino observa sem entender. O líder, ao analisar melhor o conteúdo do pergaminho, fica furioso e o arremessa ao chão, gritando que aquilo não passa de uma arte demoníaca. Enfurecido, dirige-se até Dan e pergunta se ele sabia que a técnica deixada por Sail Sang era demoníaca. Dan responde que não tinha como saber, lembrando que apenas cumpriu sua parte ao levá-los até a caverna, como havia prometido, e que, por isso, deveria receber o pagamento combinado. Irritado, o líder afirma que precisam renegociar as cláusulas do acordo, já que investiram uma enorme quantia apenas para obter uma arte demoníaca, o que, segundo ele, representa um desperdício. Dan retruca dizendo que não tem culpa daquilo e que não pode aceitar tal reclamação. O líder então libera seu ki ameaçador e afirma que ele terá de aceitar de qualquer maneira, caso queira continuar vivo.
Dan, impassível, responde que as pessoas da facção da Ordem jamais falham em cumprir as expectativas que recaem sobre elas. Furioso, o líder avança contra ele, mas, nesse instante, o protagonista o intercepta, forçando-o a recuar. Yon então traça uma linha de raio branco no chão e declara que qualquer um que ousar cruzá-la enfrentará sua espada. Os membros da seita, junto com o líder, ficam intimidados. Dan intervém, advertindo que aquele não é o momento para conflitos internos, já que outras forças podem tê-los seguido até o local. Ele afirma que, se continuarem brigando entre si e esquecerem o objetivo principal, acabarão todos mortos. Em seguida, pergunta ao líder se ele pretende entregar todos aqueles tesouros raros e a arte marcial de sair o sangue para outras pessoas. Por fim, declara que é o único que sabe como sair dali com segurança e pede que o líder faça sua escolha, sair com vida junto a todos ou morrer com eles na caverna. Entendeu, mano? Esse líder se deu mal ao fazer acordo com uma raposa ardilosa. Enquanto isso, do lado de fora da caverna, alguns artistas marciais do caos aguardam o momento certo para atacar e roubar o tesouro de Sail Sangue. Entre eles, membros da seita dos 5 fantasmas comentam que, se a seita da espada da sabedoria perecer, a deles poderá assumir seu lugar. Enquanto os discípulos da seita dos 5 fantasmas se preparavam, alguém surge atrás deles perguntando se estavam se divertindo. Ao olharem para trás, ficam nervosos ao ver o próprio líder da seita da espada da sabedoria. Após eliminar os inimigos, o líder permanece irritado, dizendo que mesmo derrotando membros da seita dos 5 fantasmas, ainda não seria o suficiente para aliviar sua raiva. À medida que deixavam o local, mais inimigos da seita dos 5 fantasmas avistaram Dan e seu grupo e partiram para atacá-los. Yon, então, conduz todos para fugirem rapidamente. O líder da seita da espada da sabedoria alerta que havia inimigos demais no caminho e que precisariam procurar outra rota. O protagonista, porém, diz que ele não precisa se preocupar, apenas deve continuar correndo. O líder, surpreso, observa Yon derrotar facilmente os inimigos à frente, revelando uma maestria incomum para alguém que ainda mal havia entrado na casa dos 20 anos. Enquanto corre, o líder pensa que, se tivesse cruzado a linha estabelecida por Yon anteriormente, certamente teria morrido. Nesse momento, Rossel saca sua espada e desfere um golpe que mata um artista marcial que se preparava para atacar Yon. Por um instante parecia que ele fosse atacar o protagonista. Yon olha para trás e encara Rossel. Este, por sua vez, observa o protagonista e reflete sobre o fato de estar confiando justamente em um assassino enviado para matá-lo, permitindo que lhe dê cobertura. Então, se pergunta quem é, de fato, aquele homem chamado Yon Solvon. Irineu, você não sabe nem eu. Depois de enfrentarem diversos inimigos, já em outro local e após a batalha, o líder da seita da espada da sabedoria se desculpa com Dan e seu grupo. Diz para que não se incomodem com o ocorrido e reforça que espera que cumpram sua parte do trato. Jura em seu próprio nome que manterá a promessa e, de forma amistosa, os convida para beberem juntos algum dia. Yon e Dan sorriem ao ouvir suas palavras, contentes com a declaração. Em seguida, cada um segue o seu caminho. Enquanto se afastavam, Dan comenta que eles precisam conversar em particular, surpreendendo Yon e Rossel. Ele então olha para trás, e piscando, diz que havia uma garrafa de álcool em sua carruagem, sugerindo que poderiam buscá-la. O protagonista sorri, enquanto Rossel permanece em silêncio diante da cena. Logo, Yon e Rossel seguem para outro local com a garrafa de álcool, onde conversam e selam seu acordo. Nesse momento, Yon observa Rossel e reflete que, no futuro, ele será alguém fundamental para cumprir diversas tarefas e que ele se tornará uma peça essencial para se tornar um ancião da União Murim. Reconhece que não há ninguém melhor do que Rossel para espionagem e assassinato. No entanto, recorda-se de que ele só conquistou o título de assassino mascarado celestial graças às técnicas secretas do Vale dos Fantasmas, concedidas por seu irmão mais velho, o soberano da chacina. Yon então percebe que só poderia obter essa mesma arte marcial se invadisse a seita demoníaca. Porém, ao pensar melhor, lembra-se de que talvez consiga uma técnica equivalente na tumba do ladrão lendário, o infame criminoso que roubou inúmeros tesouros das planícies centrais. O protagonista fica pensativo, pois não sabe se a invasão à tumba deu certo, já que morreu antes de presenciá-la. Enquanto caminha, mais pensamentos o assolam sobre as dificuldades para invadir aquele lugar. Mesmo conhecendo a localização, seria necessário muito preparo, dinheiro, força, mão de obra e outros recursos. Assim, decide que, por ora, sua prioridade é conquistar a lealdade de Rossel. Para iniciar, Yon lhe oferece um pouco de bebida. Rossel,
no entanto, mostra-se apreensivo. Yeon pergunta se é por causa dos pais dele, deixando-o chocado. Surpreso, Rossel questiona como o protagonista sabe disso. Yeon então revela que sabe que ele sempre envia o dinheiro que ganha como viajante para sustentar os pais. Desconfiado, Rossel leva lentamente a mão até a adaga, mas Yeon o tranquiliza, explicando que não o está ameaçando. Ele relembra que seu irmão mais velho conquistou a lealdade de Rossel mantendo os pais dele como reféns, mas afirma que não agirá da mesma forma. Pelo contrário, promete pagar bem por seus serviços e proteger os pais dele, garantindo que vivam em paz. Em seguida, encara nos olhos e declara: se eu não cumprir essa promessa, você pode arrancar a minha cabeça. Rossel, ao ouvir isso, fica sem palavras. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Yeon e Dan comem em uma estalagem. Ali, homens conversam animadamente sobre os acontecimentos recentes, comentando quem derrotou quem durante a invasão à caverna de Saiu Sangue. Eles discutem sobre o dragão da terra e o dragão bêbado, até que alguém diz que nenhum deles se compara ao lendário herói da máscara de raposa. Um dos homens acrescenta que esse herói derrotou um dos 3 grandes generais piratas, a lâmina gêmea do ogro acorrentado, e que deveria estar entre os 100 grandes mestres. Yeon comenta com Dan sobre como todos falam desses feitos, e curioso, Dan pergunta por que ele também está sendo chamado de dragão bêbado das nuvens nesta vida. O protagonista explica que isso provavelmente se deve ao fato de ter se aliado à facção do caos, o que influenciou sua reputação. Enquanto conversavam, algumas pessoas entram na estalagem, chamando imediatamente a atenção de todos. A beleza da mulher à frente deixa o ambiente em silêncio. Era Hyeon, acompanhada do monge Cheon e de Tang-sil. Ela se aproxima de Yeon, que pergunta por que demoraram tanto. Cheia de si, Hyeon responde que, como iriam ao festival, precisou se arrumar com mais cuidado. Dan e Yeon apenas sorriem diante da resposta. Em seguida, o protagonista afirma que devem seguir para o próximo destino. Assim, eles chegam à cidade de Una, onde acontecerá o torneio marcial do Dragão Fênix. Ao caminharem pelas ruas lotadas, Dan comenta que ainda restam 10 dias até o início do torneio, mas que a cidade já está completamente cheia. O monge Cheon, desanimado, pergunta se conseguiram um quarto para ficar, dizendo que não queria dormir na floresta. O protagonista responde que já havia previsto essa situação e, por isso, enviou alguém com antecedência para reservar hospedagem. Em seguida, diz que essa pessoa estava a caminho. Nesse momento, Rossel surge caminhando em direção ao grupo. Yeon pergunta se ele conseguiu um lugar para ficarem. Rossel, com expressão séria, responde que há um problema. Embora tivesse reservado os quartos e até pago adiantado, um grupo de valentões os invadiu e tomou posse do local à força. Yeon, um pouco irritado, pergunta quem são os responsáveis por tomar os quartos. Rossel revela que se trata do clã Vango. Yeon se lembra de que esse é um dos 5 grandes clãs do Murim, conhecido por abrigar o atual Punho de Deus, que futuramente passará o título ao seu mestre. Com isso em mente, o protagonista ordena que Rossel o leve até eles. Em seus pensamentos, ele se pergunta como ousaram tomar algo que lhe pertence. Já dentro da estalagem, Yeon pede que Rossel mostre onde estão os ocupantes ilegais. Rossel, cauteloso, questiona se ele realmente pretende arrumar problemas no território da União Murim sem necessidade. Ao ouvir o que Rossel falou, o protagonista diz que a partir desse momento, ele deve manter isso em mente. Então, Yeon, com olhar sério, responde que, a partir daquele momento, deveria ter sempre em mente que a coisa que ele mais odeia é alguém pegar o que é dele. Rossel, compreendendo o tom, apenas assente em silêncio. Chegando diante do quarto, eles batem na porta. De dentro, alguém pergunta quem é. O protagonista responde que é quem havia reservado o quarto. Um homem, lá dentro, retruca dizendo que está ocupado e não pode sair. Yeon, ao ouvir tal audácia, se irrita ainda mais. Nesse instante, outra pessoa sai de um dos quartos e se aproxima para falar com Yeon. Ele explica que o jovem mestre está de mau humor e que, portanto, Yeon deveria tratar diretamente com ele. Yeon responde que havia feito a reserva antes e exige que saiam imediatamente do local. O homem, em tom educado mas firme, pede desculpas e diz que isso não será possível, sugerindo que o protagonista procure outro lugar para ficar. Yeon, já irritado, pergunta por que deveria desistir do que é seu. O homem retruca, questionando se é eticamente correto reservar quartos antecipadamente quando tantas pessoas precisam de hospedagem. Ao ouvir tamanha baboseira, Yeon fica ainda mais furioso. Então, pergunta ao homem se ele realmente acredita que pode tomar seus quartos por um motivo tão ridículo.
O homem, indiferente, dá de ombros e responde que apenas comprou o direito de uso dos quartos, seguindo as regras adequadas, já que o dono da pousada havia concordado, e encerra a conversa, virando-se para ir embora. Yon comenta que o dono provavelmente não teve escolha, já que foi coagido por eles. Com a paciência esgotada, afirma que a conversa não levará a lugar algum e que, portanto, terá de expulsá-los à força. Encarando o homem, declara que, já que não conseguem chegar a um acordo, só lhes resta decidir tudo em uma luta. O homem, se virando de novo, pergunta se Yon está falando sério. O protagonista rebate: por acaso eu pareço estar brincando? O homem, liberando seu ki, olha intensamente para Yon e diz que, se ele sair em silêncio agora, ainda poderá evitar uma humilhação. Para tudo aí! Ha ha ha, coitado. Ele nem faz ideia de com quem está lidando. Para se impor, Yon afirma que, nesse caso, apostará o seu traje de seda celestial, mostrando que não é um qualquer. Ao ver o traje, o homem sente um calafrio e seu semblante muda, revelando um traço de medo. O jovem mestre sai do quarto e, ao ver o traje, pergunta se aquilo é realmente um traje de seda celestial. O protagonista, percebendo a situação e querendo tomar vantagem, questiona o que ele estaria disposto a apostar em troca. Em outro local, onde a luta seria realizada, Rossel se aproxima e pergunta a Yon se ele realmente ficará bem, já que seu oponente é um descendente direto do clã Vango. Yon o tranquiliza, dizendo que não há motivo para se preocupar, nada de ruim acontecerá, pois eles têm uma boa razão para agir daquela forma. Além disso, aponta para os espectadores reunidos e afirma que seus companheiros servirão como testemunhas do duelo. O jovem mestre do clã, animado, acredita que conseguirá tomar o estimado traje celestial. Yon, porém, o encara com frieza, pensando que o homem diante dele não é outro senão o futuro punho do dragão, Vango Jin. O protagonista recorda que, segundo os relatos, Jin só ficou conhecido após alcançar bons resultados no torneio marcial do Dragão Fênix, além de ter seu nome ligado a supostas contribuições na guerra entre a Ordem e as facções demoníacas. No entanto, Yon lembra que jamais o encontrou no campo de batalha. Para ele, isso só prova que a União Morin e o clã Vango fabricaram toda a reputação de Jin. No fundo, o homem diante dele não passa de um covarde que sempre se escondeu atrás da autoridade do clã para desfrutar de prestígio. Jin exige que Yon retire o traje celestial antes do combate, argumentando que as condições precisam ser iguais para ambos. É mesmo? É! Foda-se! Yon ri da hipocrisia, apontando que Jin está usando luvas que claramente são equipamentos de altíssima qualidade. Com sarcasmo, comenta que o descaramento dele é tão grande que faz até o monge Xiongvou parecer um santo. Nessa hora o monge Xion coça os ouvidos se perguntando por que seus ouvidos estão coçando tanto. Ha ha ha, pior que eu ainda acho o monge Xion é um pouco mais descarado. O que vocês acham? Tirar essa roupa é um incômodo desnecessário, acrescenta Yon. Vamos fazer diferente. Se você aguentar 10 golpes meus, eu considerarei sua vitória. Ao ouvir isso, Jin se irrita. Yon, com olhar intimidador, afirma que está lhe dando uma chance especial, mas completa dizendo que parece que ele não está confiante em resistir. Jin explode de raiva, dizendo que Yon ousa colocar o traje celestial como aposta e ainda o subestima, perguntando se ele realmente acha que pode vencer alguém do clã Vango. Yon rebate friamente. Você fala mais do que eu imaginava. Furioso, Jin libera sua aura, deixando claro que não tem apreço pela vida de Yon. Rossel, ao sentir a intensidade daquela energia, fica impressionado. Embora conheça bem o protagonista, não sabe se ele conseguirá vencer alguém desse nível em apenas 10 golpes. Jin então ordena que todos se afastem, pois caso contrário poderiam morrer com os resquícios da batalha. Yon, indiferente, comenta que já está começando a ficar entediado com tanto discurso. Nesse momento, Jin avança contra o protagonista, prometendo que ele não sairá inteiro daquela luta. Ele desfere um ataque direto contra o rosto de Yon, mas, antes que o golpe o atinja, Yon intercepta com um corte de espada, surpreendendo Rossel. Jin é jogado para longe atônito, sem entender o que aconteceu. Rossel fica paralisado sem entender o que aconteceu, surpreso com a situação. O protagonista apenas sorri e diz: ainda faltam 9 golpes. Espero que consiga suportar até o final. Então, parte novamente para o ataque, mas desta vez Jin consegue desviar por pouco. O protagonista se surpreende, comentando que mesmo Jin tendo uma reputação inflada, não conquistou uma boa colocação no torneio apenas por sorte. Animado com a luta, Yon sorri. Jin, por sua vez,
elogia o protagonista, dizendo que ele tem um talento especial para fazer os outros baixarem a guarda. Em seguida, assume sua postura de batalha e anuncia que, dessa vez, será diferente, preparando o punho dos 5 movimentos. Yeon, indiferente, responde que nada será diferente. Imediatamente desfere um corte no rosto de Jin, seguido por um forte golpe em seu abdômen, e então encadeia ataques velozes que o forçam a recuar. Jin tenta se defender, mas o sangue jorra a cada impacto. A pressão dos golpes do protagonista é tamanha que ele mal consegue respirar. Yeon, em meio ao combate, ironiza. Será que você acha que isso é um torneio de artes marciais, para ficar exibindo suas técnicas? Logo após, acerta outro golpe certeiro no abdômen, arremessando Jin para longe até cair desacordado. Antes de prosseguir, Yeon murmura. Agora só falta um golpe. Jin se recompõe com esforço, tomado pela fúria. Gritando, pergunta ao Yeon como ele ousa humilhá-lo daquela forma e ordena aos seus subordinados que o ataquem. Alega que o protagonista só poderia estar usando truques sujos. Os homens do clã avançam, cercando Yeon e afirmando que precisam descobrir sua verdadeira identidade. O protagonista, já esperando esse tipo de atitude, suspira em seus pensamentos. É claro que fariam isso. Homens como Jin existem aos montes do Morim. Decepcionado, declara em voz alta. Que vergonha! Os pilares do clã Vango agindo dessa forma. O futuro da facção da Ordem parece mesmo sombrio. Ele então canaliza sua técnica, a arte marcial do raio branco. Com um chute devastador no solo, o chão se parte, faíscas elétricas se espalham, e os inimigos são lançados para longe, eletrocutados. Yeon observa friamente. Contra esse tipo de gente, nem vale a pena usar minha espada. Apesar de derrubar a maioria dos guerreiros, um deles consegue escapar do raio de ação. Nesse instante, Yeon avança contra ele e executa o punho do trovão, primeira fase, punho esmagador de rocha, arremessando o homem inconsciente a vários metros de distância. O jovem mestre Jin assiste a cena, impressionado e tomado pelo medo. Yeon se aproxima calmamente e pergunta. Você não esqueceu da aposta, esqueceu? Jin, gaguejando, finge não se lembrar. Que aposta? Yeon relembra. Eu apostei o meu traje de seda celestial, e você apostou sua manopla. Desesperado, Jin protesta, dizendo que é impossível, pois a manopla lhe foi dada pelo próprio líder do clã em sua cerimônia de maioridade. Yeon retruca, impassível. E eu lá tenho que me preocupar com os seus problemas? Tomado pelo pavor, Jin tenta ameaçá-lo. Você por acaso não sabe quem é o clã Vango? Yeon reconhece a frase e lembra-se do monge Xion, que já havia dito algo semelhante. Então encara Jin e pergunta, e qual seria o seu motivo válido? Vocês roubaram um quarto que não era de vocês e agora querem negar até os resultados de uma luta justa? Sem resposta, Jin fica sem palavras. Yeon se aproxima ainda mais e conclui. Ou será que pretende anunciar publicamente que os membros do seu esquadrão, o orgulho do clã Vango, não foram capazes de lidar nem com um único jovem promissor de origem desconhecida? Olha o Yeon puxando sardinha para si mesmo, embora ele realmente seja promissor. Jin, gaguejando um pouco, pede para que o protagonista espere, pois tinha um motivo para ter tomado o quarto. Em seguida, revela que eles estavam aguardando um convidado importante, por isso, não podiam se hospedar em qualquer pousada. Foi assim que tudo acabou daquela forma. O protagonista, sem entender, pergunta que convidado seria esse. Percebendo a chance de se impor, Jin sorri e revela, os convidados importantes são a espada de corte rápido e o punho de força total. Ao ouvir esses nomes, Yeon se recorda de que eles são anciões da União Morim, figuras de grande renome. Pensando que o protagonista estaria intimidado, Jin pergunta se agora ele entende que, caso esses anciões descobrissem o que aconteceu ali, ele teria sérios problemas. Entretanto, Yeon, em seus pensamentos, percebe que pessoas sem suporte confiável realmente levam uma vida difícil. Jin, ao notar o silêncio do protagonista, conclui que ele está amedrontado e afirma que Yeon trouxe problemas para si mesmo. Nesse momento, Yeon intervém dizendo que a aposta não tem nada a ver com isso. Portanto, ele irá pegar tanto o quarto quanto a manopla, exatamente como havia sido combinado. Jin, sem entender, tenta novamente intimidá-lo, perguntando se ele tem noção das consequências de suas ações. Yeon rebate dizendo que provavelmente ele está enganado, pois a situação não é como Jin pensa. Então revela que havia pedido para seus companheiros ficarem por perto caso algo acontecesse. Logo, apresenta os dois, um é o discípulo da Flor de Ameixa, e a outra é a filha do líder do clã Tang. Ao perceber quem são as testemunhas, Jin fica sem palavras, perguntando-se como essas duas pessoas estavam ali.
Nesse instante, Yon intervém novamente, dizendo que ainda falta um golpe para cumprir a aposta, mas que podem encerrar tudo sem mais problemas caso Jin entregue a manopla. O jovem mestre, ao avaliar a situação, decide encerrar o confronto ali mesmo. Saiu no lucro, pois se continuasse seria terrível. O monge Xion era a prova viva disso. Em outro local, no lago Dongqing, o protagonista relembra como o jovem mestre lhe entregou a manopla chorando, e confessa para si mesmo que se sente muito bem ao recordar a expressão de fúria de Jin. Enquanto caminha, Yon reflete que os anciões provavelmente já sabem de toda a história e se mostra curioso para ver como irão reagir. Tranquilo, afirma que tem um motivo válido para todas as suas ações e que poderá aproveitar tudo com calma. Nesse momento, enquanto pensava nessas coisas, alguém o chama, perguntando se ele é Yon Seuvon. O protagonista olha para trás e fica feliz ao ver o ancião da União Murim, a espada de corte rápido. Yon, em seus pensamentos, observa que seu objetivo é se tornar um ícone de justiça, alguém que exerce autoridade sem responsabilidade, e, ainda assim, é respeitado. Em seguida, se apresenta educadamente, dizendo, "Me chamo Yon Seuvon." O ancião responde que ficou sabendo que o jovem mestre do clã Vango foi rude com ele. Yon, com naturalidade, responde, "Foi apenas uma pequena disputa." O ancião diz que os membros do esquadrão estavam em situação bem ruim para ser apenas uma pequena disputa. O protagonista, ao escutar isso, fica pensativo. O ancião toca em seu ombro, dizendo que não está tentando criticá-lo, mas que foi divertido ver o velho do punho de força total pulando de raiva por causa do seu descendente, e então cai na risada. O protagonista fica sem entender, refletindo se um ancião tem uma boa impressão sobre ele ou se é apenas porque não tem um bom relacionamento com o punho de força total. Ele também deve estar ciente de que Yon está viajando com o discípulo da espada divina da flor de ameixa. Por isso, Yon decide ser mais cordial com o monge Xiongvou por um tempo. Valeu a pena suportar a chateza do monge. Após pensar em tudo isso, o ancião o chama para conversar, perguntando se o protagonista poderia ceder um pouco de seu tempo. Yon, com olhar meigo, responde que dará quanto tempo ele quiser. Em outro local, enquanto bebem e conversam, o ancião elogia o protagonista, dizendo que ele é bem educado, diferente do que o jovem mestre do clã Vango relatou. O protagonista comenta que o jovem mestre provavelmente não contou direito tudo o que aconteceu. O ancião confirma, dizendo que sabe, pois conhece o lado mais perverso do jovem mestre. O ancião oferece um pouco de bebida a Yon, que questiona se os monges da seita do Monte Hua realmente não se limitam no consumo de álcool. O ancião revela que, entre os anciões, há aqueles que se cercam de carnes e licores, mesmo tendo a cabeça raspada e vestindo roupas simples. Ao ouvir isso, o protagonista percebe que esse é o verdadeiro sentido de liberdade para eles, não ficar preso a regras rígidas. Conclui que é assim que um ancião da União deve ser. O ancião comenta que está surpreso por Yon ter vencido sozinho o jovem mestre do clã Vango e os membros do seu esquadrão. Yon diz que foi apenas sorte. O ancião, olhando seriamente para ele, fala que vencer pessoas sem nenhum ferimento não é sorte, e o aconselha dizendo que humildade demais pode se transformar em orgulho. O protagonista abaixa a cabeça e responde que manterá isso em mente. Após o conselho, o ancião pergunta se Yon pretende participar do torneio marcial do Dragão Fênix, e ele responde que sim. Em seguida, o ancião pergunta se ele pensa em entrar para a União Murim. Yon confirma mais uma vez. O ancião, ouvindo a resposta, pergunta se ele deseja entrar na sua facção, deixando Yon surpreso. Enquanto bebem, o ancião fala que, de acordo com suas habilidades, Yon pode chegar bem alto no torneio ou até mesmo ficar em primeiro lugar. No entanto, revela que o punho de força total é um problema, pois, como ele acabou ficando do lado oposto, há uma grande chance de que Yon não consiga mostrar todo o seu potencial, mesmo entrando para a União. O ancião conclui dizendo que, se for ele, poderá guiá-lo pelo caminho correto e até mesmo conter o punho de força total. O protagonista, olhando seriamente para ele, pergunta o que o ancião ganha com tudo isso. Para tudo aí! Realmente, está estranho. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Nessa hora, o ancião bate o copo na mesa e fala que, a partir dele, Yon terá a chance de conquistar grandes feitos, subindo sua posição com as contribuições que fizer. O protagonista, após ouvir tudo, percebe que o ancião é muito competente, com um olhar afiado, consegue identificar bons talentos e, além disso, é persuasivo com as palavras, não lhe falta nada. Yon percebe que a maneira do ancião olhar é a mesma do seu irmão mais velho.
e conclui que ter alguém assim como inimigo tornaria tudo bastante cansativo. Pensando mais um pouco, o protagonista percebe que a oferta do ancião vai contra seus próprios planos. Decidido a mudar a situação, ele fala de forma calma e humilde, dizendo que é grato pela bondade do ancião, por ter oferecido algo a alguém como ele, que não possui nada nem tem nome reconhecido. Então declara que não poderá aceitar a oferta, deixando o ancião surpreso. Em seus pensamentos, Yon reflete que seu objetivo final é se tornar um ancião da União. Percebendo isso, ele conclui que o ancião poderá estar satisfeito com ele pelo sucesso que trará, mas que, no momento em que seu subordinado começar a alcançar uma posição igual à dele, não ficará satisfeito. É aquela história: eu aceito ver você bem, mas não melhor do que eu. Esse é o problema do ego humano. O ancião, percebendo que Yon recusou sua proposta, pergunta o motivo da recusa. Tomando cuidado com as palavras, o protagonista explica que a oferta realmente é muito atraente, mas que tem seus próprios planos. Revela que pretende se inscrever em um departamento específico assim que entrar na União, realizando tarefas específicas nesse local. Acrescenta ainda que pode prometer uma coisa: não se juntará a nenhuma outra facção. O ancião, satisfeito com a resposta, fala que Yon tirou sua dúvida antes mesmo de ela ser feita, e acrescenta que é bom ver que um júnior tem uma convicção tão forte, mesmo depois de tanto tempo. O protagonista agradece pela compreensão. Aproveitando a oportunidade, Yon comenta que se conhecerem nesse dia foi como o destino, e então diz que quer lhe dar um presente para manter uma boa relação no futuro. Tirando um pouco de dinheiro do bolso, oferece ao ancião como um pequeno gesto de boa vontade, perguntando se ele poderia aceitar. O ancião, ao perceber a origem do dinheiro, nota que é do grupo mercantil Vaian, e questiona Yon sobre por que está lidando com uma quantia tão grande. Aproximando-se mais, o protagonista tenta entregar o dinheiro, explicando que, embora seja júnior, tem um bolso mais pesado do que aparenta. Eu sou rica! Eu sou rica! E que o ancião não precisa se sentir sobrecarregado por aceitá-lo. Ao contar o dinheiro, o ancião comenta que se sentiu um pouco triste por Yon ter recusado sua oferta, mas agora não se sente mais assim. Acrescenta ainda que espera que ambos mantenham um bom relacionamento no futuro. O protagonista, sorrindo para o ancião, diz em seus pensamentos, diz que já esperava por isso, pois, pelas ações dele, era possível perceber que aceitaria o suborno. Logo, sorrindo, Yon declara que estará sob os cuidados do ancião. Em seus pensamentos, ele comemora, diz que esse investimento com certeza lhe trará um bom retorno algum dia. Antes de se despedirem, o protagonista pergunta se pode fazer um pedido. O ancião, feliz pelo dinheiro que recebeu, fala que não pode virar as costas após receber um presente desses, então pergunta qual é o pedido. Já em outro dia, na frente da propriedade do clã Li, antes de entrar, Yon reflete que jamais conseguiria encontrar a pessoa se não fosse pelo ancião. Ao entrar no local, ele percebe que a propriedade pertence ao antigo vice-líder do Esquadrão do Dragão Azul, Li Kangyak. Yon entende que ele é uma das poucas pessoas no topo da União Morin quando se fala em conexões e percebe que, somente tendo uma boa amizade com o antigo vice-líder, conseguirá montar uma unidade capaz de lhe dar suporte na União. De frente para o antigo vice-líder, o protagonista o cumprimenta e se apresenta. O vice-líder vai direto ao ponto, perguntando se ele realmente pode curar a doença desconhecida de sua neta. O protagonista confirma, pensando que conseguirá salvar a neta dele, alcançando mais uma arma para seguir seu sonho. No entanto, o protagonista não esperava que o vice-líder se virasse para ele de forma ameaçadora, dizendo que muitas pessoas vieram até ele com a mesma promessa. Yon se lembra que Li Kangyak, a lâmina demoníaca cortante, é um dos 100 grandes especialistas que alcançou o estágio convergente, o estágio que apenas aqueles que chegam ao topo conseguem atingir. Ele foi o antigo líder da divisão do Dragão Azul e recebeu o maior suporte dos membros da União Morin. Yon relembra que o demônio celestial fez com que a neta dele caísse em uma possessão da alma e tentou extrair os segredos da União através dele. No entanto, Li Kangyak, fiel e membro completo da seita da Ordem, denunciou seu envolvimento com a seita demoníaca e tirou a própria vida assim que sua neta se recuperou. Por isso, o protagonista pensou em ganhar o coração de Li curando a neta dele, para assim montar sua própria equipe com o suporte dele. Entretanto, sente um mau pressentimento. Um dos erros do protagonista é achar que tudo vai correr como planeja apenas porque conhece o futuro. Li Kangyak diz a Yon que até mesmo o grande médico da União Morin não conseguiu descobrir o que a neta tem e desistiu do tratamento. Então,
Ele indaga o protagonista: o que você pode fazer, sendo que nem sequer é médico? O protagonista responde que há algo que o médico não pode curar e revela que a neta dele caiu em uma possessão da alma por ter praticado uma técnica de acúmulo de Ki de maneira errada, deixando o antigo vice-líder surpreso. Nesse momento, ele explica que sabe o método para tratar a doença e pede que Lee a leve até ela. Antes que pudesse terminar de falar, Lee avança contra ele desferindo um soco. O protagonista percebe a ameaça e desvia rapidamente. Após o desvio, sacando sua espada, ele pergunta a Lee o que está fazendo. Lee, irritado, pergunta quem ele é, olhando ferozmente. Sem entender a situação, o protagonista se perde em seus pensamentos, percebendo que algo está errado. Nesse ponto, Lee deveria estar tentando se agarrar a qualquer fio de esperança para salvar sua neta. Então, Yeon se pergunta por que ele está sendo tão hostil, mesmo diante dessa oportunidade. À medida que o protagonista se perde em seus pensamentos, Lee comenta que uma pessoa veio até ele dizendo a mesma coisa. Ao ouvir isso, o protagonista percebe a gravidade da situação e logo pergunta a Lee se, por acaso, ele foi contatado pela seita demoníaca. Lee fica surpreso, perguntando como ele sabe disso. Yeon, percebendo a gravidade da situação, fala que agora, após o contato com a seita demoníaca, Lee poderá tentar matá-lo para manter o segredo a salvo. Tentando mudar a situação, o protagonista diz que ainda não é tarde para cortar sua relação com a seita demoníaca, pois ele cuidará do tratamento da neta dele. Lee, ainda um pouco desconfiado, pergunta como poderá confiar nele, já que acabou de conhecê-lo. Yeon contra-argumenta, dizendo como ele poderia confiar mais na seita demoníaca do que nele, que foi apresentado pelo ancião espada de corte rápido. Lee comenta que o velho ancião é astuto como uma raposa, capaz de usar o tratamento para enganá-lo e tentar capturar os malditos da seita demoníaca, apenas para ganhar reconhecimento. O protagonista, depois de ouvir, jura que não tem nada a ver com isso. Lee então pergunta se ele pode provar o que está afirmando. Yeon responde que irá comprovar curando a neta dele. Lee fala que não pode permitir isso, pois teme que ela seja usada como refém. O protagonista percebe que a única coisa que importa para Lee nesse momento é salvar a vida da neta, então sabe que ele escolherá o caminho mais seguro. Assim, entende que não há outra maneira de convencê-lo, a não ser vencendo na força e provando sua habilidade curando a neta. Percebe que será semelhante ao que fez com a sociedade Ao, mas agora não tem seu mestre ao lado. Ainda assim, percebe que pode ter uma chance, já que Lee está sem sua arma especial. Decidido, ele saca sua espada e lança um golpe na direção de Lee. Este entra em pose de batalha e reflete o ataque do protagonista com um simples soco. Nesse momento, o protagonista aparece ao lado dele, desferindo um golpe com a espada, que Lee consegue desviar. Logo em seguida, Lee avança contra o protagonista, que desvia, e o golpe atinge fortemente o chão, estilhaçando: esse velhote é bom de briga. De longe, observando a batalha, ele percebe que Lee não apresenta nenhuma abertura que possa ser explorada. O punho de força que Lee usa é extremamente voraz, e o protagonista entende que precisa bloquear isso a todo custo. Ele percebe que não pode usar a força da espada para atacar, agora, depende apenas de Zanlu e da arte marcial do raio branco. Avançando com controle, ele afirma que está disposto a quebrar a técnica de Lee, não importando o que aconteça. Assim, os dois entram numa luta de impacto, gerando um forte atrito que os lança para trás. Ao se recompor, Lee comenta que um pirralho que mal chegou aos 20 anos conseguiu bloquear seu punho de aura e elogia o protagonista, dizendo que ele é um verdadeiro monstro. Yeon, cuspindo um pouco de sangue, pergunta em seus pensamentos a Lee quem ele está chamando de monstro, pois, com tanto poder, mesmo sem uma arma, ele causa um estrago tremendo. Se preparando para atacar mais uma vez, o protagonista diz que seus esforços não foram inúteis. Então raciocina que, se colocar o Ki do raio na espada e amplificar bastante seu poder, poderá enfrentar o Ki de força de Lee. Avançando contra Lee, ele declara que continuarão até o fim, desferindo um forte golpe de espada em sua direção, que o corta. Em seguida, o protagonista prepara um soco poderoso do trovão e desfere na direção de Lee. Este, por sua vez, também usa seu punho, e os dois entram numa luta de atrito, causando uma explosão gigantesca que chama a atenção das pessoas ao redor. Após a explosão, os subordinados de Lee correm até o local, preocupados com o que pode ter acontecido com seu líder. Vendo sentado após a batalha, eles avançam contra o protagonista, cercando-o e dizendo que ele terá um fim amargo por atacar o líder deles. Enquanto se recompõe, o protagonista lamenta em seus pensamentos, dizendo que planejava acabar com tudo isso antes que a segurança chegasse.
No entanto, antes que subordinados pudessem fazer alguma coisa, Lee intervém, dizendo que Yeon é seu convidado. Se levantando com dificuldade, Lee comenta que um amigo dizia o tempo todo sobre ter um discípulo. Ele explica que não reconheceu Yeon antes porque ele estava usando uma espada ao invés de técnicas de punho, sorrindo para o protagonista. Lee continua, dizendo que Yeon se parece bastante com seu mestre, revelando isso ao protagonista e deixando-o surpreso. Ha ha ha, que sorte do Yeon, foi por pouco, do Gu sempre salvando ele.